corações, pelo menos para mim, tem sido um tempo muito desafiador. Inclusive quando some a minha pregação daqui. Meu Deus, imagina se sumiu mesmo. Não, voltou. Amém? Nós vamos hoje então terminar essa série de mensagens. Domingo que vem é culto de ceia, então venha para a igreja. Domingo que vem será ceia. E no segundo domingo de março, nós começaremos uma nova série de mensagens, que ela vai terminar no domingo de Páscoa. Então nós começaremos no segundo domingo de março, e nós vamos terminá-la no domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, eu quero fazer uma introdução breve aqui, só lembrando você do nosso tema, porque sempre tem uma rotatividade, mas o mês de fevereiro é o mês em que as pessoas aí fora celebram o carnaval, por exemplo. Então, a ideia das máscaras, baile de máscara, não tem nada a ver com carnaval. Ela está, na verdade, pautada nas festas dionisíacas gregas e nas romanas. Nesses festivais, o uso dessas máscaras era usado como disfarce para celebrar e, principalmente, para inverter os papéis sociais. Escravos fingiam ser senhores e nobres se misturavam ao povo, eliminando temporariamente as hierarquias. Amém? Irmã, pode deixar ele. Irmãos, olhem para mim. Deixa ele lá, por favor. Ok? Não é ele que atrapalha, é você que se distrai. E nós vamos constranger ele. Deixa ele, por favor. Olhem para cá. Então, nós percebemos que esses bailes de máscara, eles eram usados então para que os escravos e os senhores pudessem se misturar. Então ali as pessoas podiam fazer coisas que de cara limpa elas não teriam coragem de fazer. E aí um psiquiatra chamado Carl Jung, ele traz uma definição da palavra persona, que significa máscara. E ele diz o seguinte: a persona é uma espécie de máscara projetada por um lado para causar uma impressão definida nos outros e por outro lado ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Deu para entender? Nós colocamos máscaras sociais porque nós não queremos nos relacionar com as pessoas, ou porque nós não queremos que as pessoas saibam as verdades do nosso coração, ou porque nós não queremos que as pessoas elas não percebam quem nós somos de verdade. Nós vestimos máscaras. E aí, entrando na introdução do sermão de hoje, eu trouxe para vocês aqui um homem chamado Leon Festinger. Ele propõe uma ideia simples, mas muito interessante, que ele chama da teoria da comparação social. Olha o que ele fala. A teoria da comparação social afirma que construímos nossa autoimagem observando e comparando-nos com os outros quando não temos critérios objetivos claros para nos avaliar. O que ele está dizendo aqui? Que eu e você, quando nós não temos objetivos claros nas nossas vidas para basear quem nós somos, ou se nós estamos progredindo, amadurecendo, evoluindo como ser humano, como profissional, como mãe, como marido, como esposa, como filho, a gente tende a se comparar com os outros. E é interessante porque o Festinger diz que nessa teoria existem dois tipos de comparação, então. E olha que interessante, a primeira comparação ele chama de comparação ascendente. O que é ascendente? É você se comparar com alguém, entre aspas, que você acha que está acima de você. Deu para entender? O melhor exemplo disso são as redes sociais. Entre os brasileiros que passam pelo menos 3 horas ou mais por dia nas redes sociais, ou seja, no celular, 43,5% dessas pessoas têm um diagnóstico de ansiedade. Isso aqui eu não arvorando e escrevi aqui. Isso aqui a fonte está ali no site da CNN. 43,5% das pessoas que passam 3 horas ou mais mexendo no celular desenvolvem ansiedade. Porque a gente se compara com os outros. Se compara ou não se compara? Você olha no seu Instagram, no Facebook, seja o que for que você olha por aí, agora até no WhatsApp, né? Porque as pessoas ficam postando status no WhatsApp.
E aí você olha lá, o cara sempre é bombado e eu tô gordinho. O cara sempre tem um topetão que eu tinha antes e agora eu sou careca. Não dá para se comparar. Só que, segundo esse Leon Festinger, em 1954 ele disse que nós nos comparamos muitas vezes com essas pessoas porque a gente, às vezes, finge viver uma vida que nós não temos. Ou nos contentamos em sonhar com algo que nós não somos. Quando você olha para essas pessoas em rede social, você não vê pessoas, você vê versões editadas da vida dela, traduzindo, máscaras. E quais são as consequências? Uma sensação de insuficiência, porque eu nunca vou conseguir ser o que aquela influencer é, entende? Eu nunca vou conseguir alcançar aquele padrão, então eu me sinto insuficiente, ou então, como eu disse, a ansiedade. Porque eu quero, porque eu vi, eu não posso comprar porque eu não tenho o mesmo dinheiro, porque eu não tenho patrocínio das bet, não é essa bet aqui, das bet de aposta. E aí eu não consigo comprar o que, e nem essa bet, né? Eu não consigo comprar o que o influencer tem. E aí eu fico ansioso, eu me sinto insuficiente e assim por diante. Então pensa comigo, essa é a comparação ascendente, mas tem a segunda, eu estou terminando a introdução. Na comparação descendente, ele diz o seguinte, que você se compara com alguém, entre aspas, pior do que você, ou que você julga essa pessoa pior, em algum aspecto. Normalmente, você busca usar esse processo para se sentir melhor com você mesmo, ou para aliviar as suas inseguranças momentâneas. Então, olha que interessante. Você olha para uma pessoa que você julga pior do que você, e aquilo te dá um alívio, ou aquilo infla o teu ego. Porque você vai falar assim, pelo menos eu não sou tão desorganizado quanto ele. Pelo menos eu não sou tão assim como ele. Pelo menos eu não faço isso que ele faz. Deu para me entender? E aí, seguindo essa ideia, eu tenho 3 perguntas para terminar a introdução aqui. A primeira, por que nós achamos que os nossos pecados são menores do que os dos outros? Por que eu e você, na maioria das vezes, achamos que o outro é mais pecador do que eu? Por que eu acho isso? Porque eu acho que o outro é pior do que eu. A segunda pergunta, será que julgamos os outros por nos sentirmos melhores do que eles? Será que quando eu olho para uma pessoa e eu olho para ela e eu sinto que ela é inferior a mim, então eu a julgo porque eu acho que ela é melhor, porque eu sou melhor do que ela? Mas em terceiro e último lugar, leia lá comigo para você ver. Será que julgamos os que erram porque isso nos faz ter a sensação de que ele é pior? Portanto, isso me dá uma sensação assim, eu não preciso resolver o meu problema, o meu pecado, porque o dele é pior. Você me entendeu? Deu para entender mesmo? Não, porque assim, você não sabe, Caio, aquela mulher lá já está no 4º, 5º casamento. Não, eu pulei carnaval, mas olha só, eu estava com meu marido lá no carnaval. Você percebe como o meu pecado é menor do que o dela? Não, é porque você não sabe que aquela pessoa lá, parará, mas eu erro também, eu sei que eu sou pecador. Olha lá. Nós usamos desse subterfúgio de julgar as pessoas para fugir das nossas realidades, dos nossos pecados. A vida cristã não é uma disputa de quem é mais santo ou quem é mais pecador. Você percebe como é desesperador o cenário? Eu quero então ler a palavra do Senhor junto com você. Eu convido você a abrir comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus também contou
esta parábola para que alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Olha o motivo por que ele conta a parábola. Está aqui já. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Curva a tua cabeça por um instante. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre a tua palavra, Senhor. Ó Deus, talvez esse seja um dos assuntos mais importantes para nós, porque é muito fácil para nós julgarmos as pessoas, é muito fácil para nós olharmos para o erro das pessoas. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós pecadores. Fala ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto, ele está logo após as parábolas da graça. Lucas apresenta as parábolas da graça, e agora ele fala sobre a parábola do juiz iníquo, que trata de uma perseverança de oração, e agora ele vem falar sobre a essência do coração de quem está diante do Senhor. Mas o versículo 9 é a chave para nós entendermos esse texto. Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, porque eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Então, nesse versículo aqui, Jesus já dá para mim e para você o alvo da parábola, o pecado central que ele está revelando na palavra, e o problema espiritual que havia nessa história contada. Então eu quero falar com você hoje sobre a máscara da autossuficiência. E eu quero falar para você sobre o Evangelho. O Evangelho desmascara a nossa autossuficiência. E como eu fiz nos últimos domingos, mas hoje eu vou falar 2 coisas apenas. O Evangelho faz isso de 2 maneiras apenas. A primeira: o Evangelho denuncia o nosso orgulho. O quanto de orgulho tem no nosso coração, será, hein? O quanto eu e você somos orgulhosos ainda. Porque às vezes a gente acha que orgulhoso é a pessoa que se veste bem. Tem gente que acha que orgulhoso é a pessoa que tem um carro X ou Y. E não é sobre isso. O orgulho tem a ver com o nosso coração, e não com a nossa aparência. Ok? O quanto o nosso coração é orgulhoso. Olha o que o texto diz: 2 homens foram orar, um fariseu e um publicano. Você já sabe quem é orgulhoso, né? Vamos olhar para a oração do fariseu. O fariseu diz assim: ele ficou em pé e ele orava de si para si mesmo. Quando você lê aqui em português, dá até a impressão de que está escrito errado. Não dá a impressão? De si para si mesmo? O que é alguém orar de si para si mesmo? É interessante porque a expressão grega que está ali é um pronome reflexivo, como no nosso idioma também. Mas no grego fica muito mais assim palpável de compreender. Ele está orando, não é para Deus. Ele está orando para ele mesmo. Porque na verdade, o orgulho nada mais é do que eu pôr para fora a verdade idólatra de um coração que me tem por ídolo. Eu sou melhor do que você. Já que eu sou melhor do que você, então eu vou orar para mim mesmo, porque eu sou suficientemente bom para orar, ouvir a minha oração e fazer o que eu bem entender da minha vida.
Quando você ouve eu falar isso, você fala, está amarrado. Eu não sou assim. Somos. Muitas vezes nós somos. E olha que interessante, porque ele começa a orar, e essa oração, se você prestar atenção ali, ela é uma oração estruturada em comparação. Por isso eu trouxe para você na introdução o que aquele estudo dizia. Porque nós também usamos de comparação. Não nos comparamos? O casamento daquele, o carro daquela, o marido daquela, a esposa daquele, o filho daquele, aquilo lá, aquilo ali. E ele ora com comparação. Ele vira e fala assim, ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como os outros. Ué, por que você está falando isso para Deus? Você acha que Deus quer saber se você é igual aos outros ou não? Será que esse fariseu nunca havia lido na lei, nunca tinha lido na lei, perdão, que mais cedo ou mais tarde ele se encontraria diante do trono do Senhor e teria que dar prestação de conta da sua vida e não falar dos outros? Está me entendendo? Mas a oração dele é assim: eu não sou como os outros homens. E aí ele fala, eu não sou um roubador, um ladrão. Por que ele fala isso? Porque o publicano é um ladrão. Eu já vou explicar quem é o publicano, mas antecipando para você, o publicano é um ladrão. Eu não sou injusto, não sou adúltero, e eu também não sou como esse cara que está ali, ó, esse publicano. Eu sou melhor do que eles. Olha que interessante, nada do que ele diz é falso. O problema não é a mentira, o problema é uma autoconfiança religiosa que torna o nosso coração endurecido e nos condena diante da verdade do Evangelho. Porque quando você lê esse versículo aqui, você pode enxergar o que você quiser, menos o Evangelho. Porque a função principal do Evangelho é destruir corações assim. Porque qual é a diferença de um homem que faz uma oração dessa para um outro homem que nem ora, mas vive a vida dele do jeito que ele quer? Nenhuma diferença. Porque ambos não têm o coração rendido. Ambos têm o seu coração soberbo. Mas olha que interessante. O fariseu não está preocupado com a condição dele diante de Deus. Ele não pensa em Deus. Ele não precisa de Deus, está vendo? Ele não está orando a Deus. Ele está orando de si para si mesmo. Eu não preciso de Deus. Afinal de contas, eu estou casado já há não sei quantos anos. Afinal de contas, eu nunca me divorciei como outro. Eu nunca bati na minha esposa como outro. Eu nunca fui para o carnaval como aquela lá. Eu nunca fiz aquilo ali como aquele lá. Eu sou melhor do que todo mundo. Eu não preciso de Deus. Eu sou um crente que vivo a minha vida há tantos anos dentro da igreja. Eu oro de mim para mim mesmo. Esse é o fariseu. Esse sou eu e você muitas vezes. O homem moderno constrói a sua identidade baseada em desempenho, em moralidade comparativa. E isso em autojustificação. Então eu não sou tão ruim como aquele lá, né? Vamos falar a verdade, vai. Se você comparar eu ou aquele ali, poxa, eu sou bem melhor que ele, né? E daí? Isso não tem nada a ver. Se você levar sua memória bíblica um pouquinho para a cena da cruz, estavam cheios de doutores da lei, homens que estudaram a Bíblia de Gênesis a Malaquias, sabiam decor todas as leis, estudavam tudo que você possa imaginar, eram mestres, doutores, sacerdotes, sumos sacerdotes e profetas e não sei o que lá, e olhando para o Cristo morto e dizendo assim, tá vendo? Bem feito, tem que morrer mesmo. E do lado do Cristo tinha um bandido que havia sido julgado e condenado à morte de cruz. Quem foi para a eternidade, irmão? Quem foi para a eternidade? Quando eu falo isso para você, eu não quero que você fale assim, poxa, então ele está falando que eu tenho que ter uma vida torta, então. Não. Eu só espero que você passe a compreender o Evangelho e entender que nós somos sujos, como tantos diante do Senhor. E que nós carecemos do mesmo Evangelho.
Nós não podemos pensar como os fariseus, amém? Nós precisamos pensar como pessoas carentes da graça, desejosos pela palavra, sedentos por Deus. Como disse o salmista, a minha alma suspira, como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Não era isso que era para esse fariseu estar orando? Sim ou não? Esse fariseu, conhecedor da lei, não era para ele estar agora no templo, com as mãos levantadas em direção ao altar e dizendo: Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Será que o fariseu não poderia estar cantando como você cantou há pouco aqui? Tu és por quem a minha alma esperou. Mas não, ele está cantando assim: eu sou quem eu sempre fui, não sou igual ao outro aí, sou melhor que todos aqui. Olha aqui, você percebe como a religião, ela sempre faz mal? E você consegue perceber que o Evangelho nada tem a ver com a religião? O Evangelho não tem a ver com a religião. Mas, em segundo lugar, o Evangelho desmascara a nossa autossuficiência, porque ele transforma a nossa dependência. Nessa parábola, nessa história que Jesus está contando, tem um segundo personagem indo lá orar. E olha a oração dele. O publicano, deixa primeiro eu explicar para você o que é um publicano. Talvez alguns não saibam. O publicano, ele era um cobrador de tributos, impostos romano. Só que o publicano, ele não era um romano, ele era um judeu. Os romanos não nomeavam oficiais romanos para irem lá e arrecadar imposto do judeu, por exemplo. Ele vendia como que uma concessão, um leilão de direitos de cobrança. Por exemplo, quando você passa aqui na Raposo, vindo de Sorocaba para Sorocaba, o pedágio que tem ali, agora só tem a câmera, né? Mas até 2, 3 meses atrás tinha um pedágio. Aquele pedágio ficava em Araçoiaba ou em Sorocaba? Ali o que é ali? Araçoiaba. O dinheiro do pedágio ia para a prefeitura de Araçoiaba? Não. Para onde ia? Não. Para uma empresa privada. Ecovias, ali o que é ali? CCR. Para CCR. O que significa isso? Que o Estado vendeu uma concessão, dizendo assim: você cuida das rodovias aqui e você cobra o pedágio. Está tudo certo. Era mais ou menos isso que funcionava. Roma não ia ficar lá cobrando imposto de judeu. Eles pegavam os judeus influentes, vendiam e falavam assim, estou dando um exemplo só para você entender: eu quero 1 milhão por ano, 1 milhão de reais por ano aqui na minha mão. Aí o Júnior vira e fala assim: eu compro por 1 milhão e 100. Aí o João fala: não, eu pago 1 milhão e 200, vendido para o João. Aí o que o João fazia? João contratava um monte de judeus que queriam trair o seu povo e que cobraria impostos para Roma. E o João falava assim: olha, 1 milhão e 200 nós temos que pagar para Brasília, hein? Então, na minha mão eu quero 1,5 milhão. O que vocês conseguiriam mais é de vocês. Está me entendendo? Na mão de Roma ia 1 milhão, na mão do João 1 milhão e 200. Só que quando eu e você ia cobrar o imposto, se o imposto da senhorinha viúva era 500, nós cobrava 2,5. Por que você acha que quando Zaqueu se converteu, Zaqueu falou assim: se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais? Porque ele roubava e cobrava imposto a mais. Isso é um publicano, um judeu que traiu o seu povo para cobrar imposto de Roma e não cobrava o valor devido, cobrava a mais. Irmão, não estou falando de política do Brasil, mas parece, né? Olha que interessante isso. Isso é um publicano. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Depois dessa explicação, cheio de brincadeira minha aqui,
Será que eu e você nos achamos melhores do que eles? Eu espero que não. Porque nós também pecamos. Talvez não lavando dinheiro como eles, mas também pecamos. Então, olha a tensão da parábola que Jesus está contando. Mas vamos entrar na oração. O publicano estando em pé, aonde ele estava? Longe. Por que Jesus, ao contar a história, ele coloca longe? Se você não entendeu também, me permita, os que entendem mais da palavra, permita-me explicar um pouco melhor. Isso aqui não aconteceu de verdade. Isso é uma parábola, isso é uma história. Mas na história que Jesus contou, 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu, se você conhece o templo de Jerusalém, se você já viu foto, ou já estudou sobre isso, você sabe que o templo é um lugar gigante. E eu posso desenhar para você mais ou menos assim. Essa plataforma mais alta que eu estou em cima aqui, é como se tivesse aqui o lugar santo, que só o sacerdote entrava, e aqui para o fundo, o santo dos santos, que eu não posso entrar porque eu sou pecador. O santo dos santos está lá. Aqui na frente, só fica o judeu da gema, os puros. Quando eu falo puro, é porque ele não dormiu com a mulher dele se tivesse naqueles dias. Tal. Então, todo o ritual de purificação do judeu, homem. Você mulher pode sair daí, vocês mulheres aqui, levanta e saia, porque vocês não podem ficar aqui na frente do templo. As mulheres estariam num pátio separado, um pouquinho mais longe, e sabe aonde esse publicano estaria? Lá no cantinho lá, no pátio dos gentios. Estão me entendendo? E esse fariseu, por ser fariseu, ele estaria aqui, ó, no pé do altar, vamos brincar assim. E o cara que está aqui próximo, está lá, de si para si mesmo. E o publicano que está lá fora, porque nem entrar ele pode, porque ele é um publicano, é isso que quer dizer aquele longe ali. Mas qual era a postura do coração dele? Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus. A NAA traduziu por tem pena, tenha pena de mim. Mas o verbo grego que está ali seria melhor traduzido por ser propício. Ser propício a mim, porque sou um pecador. Olha a diferença da oração, meus irmãos. Compare a oração do fariseu de si para si mesmo. Do outro lado, um publicano que ele nem levanta os olhos. Ele só olha para baixo, bate no peito e fala: ser propício a mim. O verbo grego que está ali tem um outro sentido de reconciliação. Sabe, Deus, eu não vim aqui pedir nada, apenas uma coisa: se reconcilia comigo, porque eu sei quem eu sou. Irmãos, o Evangelho é lindo. O Evangelho são para esses que sabem, que dependem do Evangelho. E quando eu falo isso para você, eu espero que você não pense assim: então, as coisas que eu faço certo não importam, Caio? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Paulo vai dizer que nós somos salvos para dar bons frutos. Mas nós não damos bons frutos para sermos salvos. Deu para entender a inversão da lógica? O que a parábola está dizendo não é que Jesus relativiza o pecado. Não é isso. O que o texto está dizendo é que ele está apontando para algo que Jesus ainda vai fazer. O texto não celebra o pecado. O texto não passa pano para o pecado, não varre o pecado para debaixo do tapete. O texto celebra o arrependimento dependente desse homem, que está lá envergonhado, dizendo: ser propício a mim, pecador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue se aproximar de Deus sem se defender? Sem se defender? Eu sei que tem algumas pessoas que são aposentadas, outras que ainda não trabalham, outras que estão começando a jornada de trabalho. Mas, sabe quando um chefe fala para você assim: eu preciso daquele relatório amanhã na minha mesa?
Quando você não entregava o relatório, ou você não entrega o relatório, o que você faz? Você assume a culpa que não deu para fazer o relatório? Ou você tenta se justificar? Será que eu consigo entrar diante de Deus sem tentar me defender? Sem tentar me justificar? E orar o que aquele homem orou ali? E dizer para Jesus assim: ser propício a mim? Porque eu não tenho desculpas porque eu sou. Entende? Eu não tenho desculpas, irmãos. E você também não. Você consegue pedir misericórdia ao invés de apresentar argumentos para Deus? Você se lembra quando sua mãe queria bater em você? Nós temos pouco, mas nós temos aqui algumas mães com o filho. Estou vendo dois aqui, pelo menos, né? A senhora com ele. A senhora lembra quando a senhora ia bater nele? Quais eram os argumentos que ele dava para a senhora? Não, mãe, eu fiz sem querer. E batia forte, irmão? Batia, né? Eu estou vendo a sua cara de sofrimento agora. Amém, querido. Em nome de Jesus, o Senhor cure seus traumas. E você, Thaís? Como que ela se justificava, irmã? Eu acho que não tem mais mãe e filho aqui sentada. Ah, verdade, tem mesmo. Tinha esquecido. Ah, Sabrina não aprontava. Eu já perguntei isso para a senhora. Então, olha que interessante. Será que a gente apresenta argumento ou a gente pede misericórdia? E pedir misericórdia não é pedir não me bate. Pedir misericórdia é dizer o quê? Ser propício a mim. Eu errei mesmo. A diferença da nossa mãe para Deus é que a nossa mãe vira e fala assim, pelo menos a minha esposa faz isso com o Miguel. Miguel, não adianta, eu prometi que eu ia te bater e eu vou ter que te bater. E ela bate porque ela prometeu. Bate assim, né? Porque, irmãos, eu só choro. Não adianta, eu saio de perto. Mas Deus é diferente. Quando nós pedimos misericórdia para Ele, ao invés de Ele nos bater, Ele não faz igual a nossa mãe. Ele bate no filho dele por nós. E não nós. Deu para entender? Ele matou o filho dele na cruz. Para que eu e você não precisássemos apanhar. Jesus enfrentou a espada da ira divina. Para que eu e você não precisássemos enfrentar. Você viu a diferença da oração do publicano para a oração do fariseu? O fariseu não precisa de Jesus. Ele já é tudo o que a religião manda ser. O publicano não. O publicano, ele fala assim: eu preciso da misericórdia de Jesus. Ser propício a mim. Mas eu quero terminar apresentando para vocês o evangelho nesse texto. O verso 14, Jesus diz assim: digo a vocês que este quem é este? O publicano desceu justificado do templo para sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus termina a parábola dizendo que Deus justificou o publicano e não o fariseu. Mas não se esqueça, esse fariseu e esse publicano não existem. É uma parábola. Então, eu não posso fazer doutrina da justificação simplesmente aqui. Tudo bem? Mas eu posso explicar para você o que é a justificação do Evangelho de Cristo sobre nós. Porque o texto está mostrando uma realidade profunda dessa doutrina da justificação. Como Deus pode justificar um publicano culpado sem negar a própria santidade e justiça de Deus? Deus não pode fazer isso. Se Deus fizesse isso, Deus seria infiel. Deus não poderia simplesmente falar para o publicano assim: fica tranquilo, você roubou, você cobrou impostos a mais, você lavou dinheiro das marmitas, você lavou dinheiro do pedágio, você lavou dinheiro do asfalto, da creche, não sei da onde, fica tranquilo, está tudo bem. Jesus pega o tapete, levanta e faz assim, ó. Não está tudo bem. Deus é santo, 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 segundo o profeta Isaías.
Mas olha o que diz o Evangelho em Romanos 3: sendo justificados gratuitamente. Então não depende de quem nós somos, é de graça. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Opa! Não era a oração do publicano? Ser propício a mim. Deus apresentou então Cristo como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. O publicano reconheceu a sua distância e ele clama por misericórdia. Mas o que ele não sabia, dentro da história, era como Deus poderia ser propício a um pecador. Como Deus pode ser propício a um pecador como eu e você? A resposta não estava no templo, não estava na oração do publicano, muito menos na oração do fariseu e nem numa parábola. A resposta viria algumas folhas para frente na tua Bíblia de Lucas. A resposta estava na cruz que se aproximava. Ali Jesus Cristo assumiria o lugar do pecador, suportando o juízo, suportando as chicotadas, o sangue derramado, havia a cruz, os pregos nas mãos e nos pés, a dor horrível, por cada moeda a mais que nós publicanos roubamos na nossa vida. O fariseu confiava nele mesmo, o publicano confiava no justo crucificado. Somente Cristo se tornaria fundamental, o fundamento real dessa misericórdia. Então, meus irmãos, na cruz, Deus humilha todo orgulho humano, humilhando o próprio Filho dele na cruz do Calvário. Aquela distância que o publicano reconheceu na sua oração é removida não por mérito, mas pelo sangue de Jesus. A primeira canção que vocês cantaram aqui hoje, o véu que separava, já não separa mais. A parábola antecipa o escândalo do Evangelho, porque Deus justifica pecadores como eu e você. Mas isso não é de graça, isso custa o Filho de Deus. E eu termino citando o presbítero Cícero aqui. Reverendo Tim Keller, que o pessoal fala que parece com o Cícero. Reverendo Tim Keller diz o seguinte: o moralista e o religioso obedecem a Deus apenas para atingir objetivos. Não obedecem a Deus para conseguir chegar ao próprio Deus. Está entendendo? Eu não vou na igreja para chegar perto de Deus. Eu não oro para me aproximar de Deus. Eu não vou na reunião de oração para me aproximar de Jesus. Eu não venho no estudo, na EBD, no culto, nas programações para estar perto de Jesus. Eu vou para atingir objetivos. Para eles se assemelharem a Jesus, para amá-lo, para conhecê-lo e para nele se deleitarem. O Keller continua dizendo: Jesus, no entanto, eu pulei uma frase ali, deixa eu ver, quase todo mundo define o pecado como uma violação na lista de regras.